Bitcoin é talvez um dos ativos que mais se valorizou nos últimos 20 anos. E no vídeo de hoje, eu vou falar para vocês a verdade. Será que o Bitcoin é uma seita? Será que ele é de fato um ativo que vai transformar, ou será que ele já está transformando as transações e a privacidade no mundo? Bom, esse vídeo aqui vai abordar da forma mais desapaixonada possível e da forma mais objetiva e cética de todas. Então, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Uma seita é um grupo de pessoas que compartilham um conjunto de crenças religiosas ou filosóficas que diferem daquela dos grupos hegemônicos. Na prática, a seita é uma crença. Primeiro, a gente precisa entender o que é o Bitcoin para que até mesmo se formos classificá-lo como uma seita, a gente entenda de fato a visão do Bitcoin. Now, if you told me you owned all of the Bitcoin in the world and you offered it to me for $25, I wouldn't take it because what would I do with it? O Bitcoin é ótimo, é a moeda do futuro. Vai ali, compra um sanduíche no McDonald's, paga com Bitcoin. Toma um táxi, paga com Bitcoin. Se aceitarem, tá tudo certo. Porque moeda não é o que a gente imagina que tem valor. Nesse movimento, quem ignorar o Bitcoin nos próximos anos, vai acontecer o que o Isaac Asimov previa no Digital Divide, que havia uma tecnologia que quem não adotasse imediatamente na geração seguinte ia ser miserável indefinidamente. Eu acredito que o Bitcoin é isso. Que as pessoas que adotarem nessa geração, os filhos e netos delas vão ser a alta nobreza do mundo. E não é uma oportunidade de uma geração, é a oportunidade da história da humanidade. Mas hoje minha carteira ela tá mais de 80% em Bitcoin. Caramba, O Bitcoin foi criado em 2008, data de uma das maiores crises financeiras e do sistema financeiro da história. Se você não lembra ou não viveu essa época, basicamente, os maiores bancos do mundo estavam passando maus bocados, principalmente nos Estados Unidos, por conta da crise imobiliária. Basicamente, os bancos começaram a injetar muito dinheiro no mercado imobiliário, como dando empréstimos, dando hipotecas e coisas do tipo para pessoas que não tinham poder de compra. Então, digamos que você é o Diego e o Diego quer comprar uma casa de R$1 milhão, mas ele só tem 100 mil na conta. É como se eu tivesse te dado o direito de financiar essa casa, mesmo sabendo que você não iria pagar. Ou seja, cedo ou tarde, esse castelo de cartas iria desmoronar. E desmoronou e culminou em uma das maiores crises da história, culminando na falência de diversos bancos, alguns outros bancos sendo quase que obrigados a comprarem outros, e a falência do Lehman Brothers, um dos maiores bancos dos Estados Unidos naquela altura, que acabou ficando como mártir, né, o responsável, o grande ponto de mudança no sistema financeiro global. E aquela crise foi causada majoritariamente por conta de irresponsabilidade dos bancos, que colocaram o interesse financeiro acima de tudo. E não só isso, o Banco Central americano, o Federal Reserve, também tem um grande papel, uma grande importância nessa crise, mas eu não vou entrar muito nesse fato. O fato é, mediante nos momentos mais difíceis da história financeira da humanidade, surgiu o que seria talvez uma das maiores soluções, uma das maiores revoluções do dinheiro na história do mundo. Talvez nunca houvera uma revolução tão significativa como a criação do Bitcoin. E no passado a gente já usou pedra, já usou faca, já usou espelho, já usou várias formas como meio de troca. E o Bitcoin surge como uma forma não só de ser um meio de troca, mas acima de tudo de preservar o teu capital. E aí surge a pergunta, o que seria o Bitcoin? Seria o ouro digital? O ouro é conhecido mundialmente por suas propriedades naturais irrefutáveis. Ou seja, não tem como você refutar a ideia de que o ouro é algo escasso, que não tem como você imprimir, não tem como você gerar ouro. Ou seja, ele é um ativo conhecido por preservar o teu capital, preservar o valor. Por isso, ele é apelidado e taxado como uma reserva de valor. Afinal, você pode imprimir dinheiro, você pode inflacionar o mercado imobiliário, mas você nunca pode imprimir ouro. Ou seja, o ouro é tido globalmente como uma grande solução, um grande paraíso em momentos de crise, em momentos de instabilidade fiscal, em momentos de inflação, em momentos de guerra, ou seja, em momentos mais difíceis. E o Bitcoin é tido como ouro digital justamente por isso. As propriedades criptográficas dele lembram a visão do ouro, só que pouquíssimas pessoas conseguem entender. E é justamente por isso que eu acho que há uma grande difusão mentirosa sobre o que é o Bitcoin. Muita gente acha que é só uma moeda digital, que é golpe, que é moeda do crime e tudo mais. Então vamos estabelecer e refutar cada uma dessas mentiras. Primeiro, Bitcoin é golpe? Não, Bitcoin não é golpe. Bitcoin é uma criptomoeda que você pode comprar de outra pessoa sem saber quem ela é e sem que aquela pessoa saiba quem você é, porque é uma forma totalmente privativa e segura de você ter o teu dinheiro protegido. Isso é um fato. Porém, se você comprar Bitcoin por uma corretora, por algum intermediário, você pode sofrer um golpe por isso. Por quê? Porque o Bitcoin não é teu, ele está na corretora. Por isso, há aquela frase muito famosa, not your keys, not your coins.
não são as suas chaves, logo as moedas, a criptomoeda não é tua. Afinal, você está botando a tua moeda na posse de algum custodiante. Se você não se incomoda por isso, tudo bem. Mas o fato é, você pode acabar perdendo dinheiro ou sendo taxado pelo governo. E a grande ideia por trás do Bitcoin é você não ser taxado, o governo não conseguir tomar seus Bitcoins porque eles nem sabem. Se você quiser, você vai morrer e vai junto contigo pro caixão seus Bitcoins. Ou você vai passar a tua senha pro teu filho. Não é algo lastreado ao teu CPF, é algo lastreado à tua carteira, à tua privacidade. E eu não vou entrar aqui nesse aspecto. Mas sim, o Bitcoin revolucionou a propriedade privada. Afinal, o teu dinheiro é completamente seu e ninguém pode nem saber disso caso você não queira falar para alguém. Óbvio, Bitcoin não é golpe. O golpe é o que as pessoas acabam usufruindo da imagem do Bitcoin justamente para aplicar, como promessas de ganhos estelares de 1000% ao dia, 1000% ao mês, entre outras pirâmides que a gente viu acontecendo no Brasil. Isso é natural. Todo mercado que cresce vai acabar passando por alguns momentos onde as pessoas começam a criar golpes no nome, como o mercado de apostas, onde pessoas começaram a dar golpe com um jogo de sei lá o quê, como o mercado de day trade alguns anos atrás, como começaram a falar robô de day trader, de fazer 10% ao dia e tudo mais. Ou seja, todo mercado que cresce está suscetível a golpe. E o Bitcoin não seria diferente. Mas não, o Bitcoin não é golpe. O Bitcoin é um ativo digital que ele é baseado única e exclusivamente na sua criptografia e na visão baseado única e exclusivamente na visão de longo prazo. Outro aspecto muito relevante no Bitcoin é o que a gente chama de deflação. As moedas governamentais que a gente conhece como o real, o dólar, o euro, elas são inflacionárias. Afinal, ao longo do tempo, o governo acaba criando mais dinheiro, injetando mais liquidez nos mercados para intervir nos ciclos. Isso acaba fazendo o seu poder de compra ser cada vez menor. Ou seja, as coisas ficam cada vez mais caras e você fica cada vez mais pobre. Pelo contrário, o Bitcoin tem uma dinâmica reversa. O Bitcoin ele é deflacionário. Por quê? O Bitcoin ele tem uma reserva pré-estimada, ou seja, ele tem um número de Bitcoins pré-determinado e nunca vai poder se imprimir Bitcoin, nunca vai poder se criar mais Bitcoin. E como você pode encontrar novos Bitcoins? Existe uma coisa chamada mineração e baseado na prova de trabalho, que é como resolver um problema, como se fosse um sudoku, né? Aquele joguinho que você completa as linhas de acordo com a soma delas, não pode repetir número e tudo mais. Você resolve uma espécie de prova de trabalho, né? Um desafio matemático, digamos assim, e você consegue minerando Bitcoins. E de 4 em 4 anos acontece o que a gente chama de halving. O halving, ele diminui pela metade a recompensa pela mineração. Ou seja, cada vez mais a recompensa para você minerar Bitcoin vai ser menor e vai ser mais valioso o teu Bitcoin, pelo menos em tese. E o grande argumento de quem fala mal do Bitcoin é, cara, o valor do Bitcoin é determinado pela próxima pessoa que quer comprar. E dizem que ele é um ativo altamente especulativo. E é justamente isso que a gente vai falar. Sim, o Bitcoin é um ativo altamente especulativo. E isso vai contra a visão deflacionária, de reserva de valor e tudo mais. E é aí que a gente entra num ponto muito, muito importante. Por quê? Porque os influenciadores e os gurus como um todo acabam tendo um papel crucial nessa visão do Bitcoin como algo especulativo. Por quê? Nos últimos anos, houve uma grande entrada de capital, não só de pessoas físicas, mas também do mercado institucional, como grandes fundos entrando, grandes pessoas físicas entrando e fazendo o mercado cripto se parecer mais ainda com a bolsa de valores. Não à toa, não são poucos os momentos em que o mercado cripto, principalmente o Bitcoin, acaba andando junto com a Nasdaq, o S&P 500. Por quê? Porque um investidor institucional, acaba levando o mercado na mesma direção, porque eles injetam muita liquidez no mercado. Ou seja, com a maior entrada de capital, o Bitcoin acabou se tornando mais especulativo e não mais seguro, como era para ser de acordo com a visão de longo prazo, de ser uma moeda deflacionária e de ser uma segurança. E a minha visão é justamente essa. O Bitcoin não é um ativo de reserva de valor. Não é um ativo para você vender seu carro e colocar em Bitcoin. Até porque são coisas completamente diferentes. Você compra o carro para se locomover. Você não compra Bitcoin para ter um conforto, para você proteger a tua família, nem nada do tipo. Carro é o carro, Bitcoin é o Bitcoin. E é muito errônea essa visão que muita gente cria. E isso é justamente o grande problema, na minha visão, por trás do mercado cripto. Os influenciadores e gurus como um todo acabam gerando um FOMO muito grande. FOMO, para quem não sabe, é Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora. E o que acontece é que você vê em momentos como esse que a gente está vivendo agora, em abril, março de 2024, é justamente assim, Bitcoin atingiu a máxima histórica. Aí chega um influenciador e fala, vendi 100 mil reais de B3 e vou botar tudo em cripto. Desfiz toda a minha carteira na bolsa e vou botar tudo em cripto. Ou seja, um fluxo de capital levando o dinheiro, que não é muito inteligente, ou seja, o dumb money, para o mercado cripto, sendo que o smart money está realizando lucro agora no topo. Ou seja, você sempre vai estar suscetível a um ativo especulativo e os institucionais vão continuar mandando no jogo, porque você é dumb money, o dinheiro burro. E é por isso que eu bato tanto no Bitcoin para a visão de longo prazo.
porque eu não acredito que comprá-lo e segurá-lo eternamente vai ser a forma mais segura de você preservar o teu capital. E sim você especular, você fazer o que o mercado faz. O mercado é especulativo, não adianta você lutar contra isso. Ele pode cair 10% num dia, ele pode subir 20% no outro, depois cair mais 15%, depois ficar lateral, depois subir, depois cair. E essa aleatoriedade é que torna esse mercado tão lucrativo para quem sabe especular e ganhar dinheiro na alta e na baixa. E o cara que é holder, ele acaba ficando muito tapado. É como se fosse um cavalo de charrete. Ele fica só pensando em longo prazo, longo prazo, longo prazo, longo prazo, longo prazo. Ele esquece que aqui está aparecendo várias oportunidades de comprar, de vender, de operar no mercado, e ele deixa isso passar. E não se engane, eu não estou aqui falando para você operar futuros alavancado em 200 vezes e começar a operar descaralhando e perder todo o teu dinheiro apostando no mercado. Isso é aposta. Eu não quero que você caia nesse canto. Mas eu quero que você entenda como funcionam os ciclos no mercado para tu poder ganhar dinheiro na alta e na baixa. Porque é isso que eu faço há anos e faço para ganhar dinheiro no mercado cripto. Sem ficar suscetível à opinião de influenciador que só fala dos lucros dele e nunca mostra prejuízo. Sem depender do que tal influenciador vai fazer com a própria carteira, do que o influenciador vai fazer isso, fazer aquilo. Ou seja, eu estou livre de toda essa narrativa, de todo esse ruído que o pessoal cria, de todas as notícias que saem na internet, de todas as possíveis regulações que o mercado cripto vai passar, de todas as possíveis revelações sobre a origem do Bitcoin, dos possíveis criadores. Será que foi o governo americano que criou? Será que foi o governo russo que criou? A gente já ouviu de todas as teorias da conspiração possíveis e ninguém sabe a resposta. Então, ao invés de você expor um risco regulatório, ao risco de saber alguma coisa que ninguém nunca contou sobre o Bitcoin, que provavelmente alguém sabe e tu não sabe, você pode ganhar dinheiro na alta e na baixa. E daí você tira um peso enorme dos teus ombros e fala assim, cara, eu não preciso disso para viver. Eu não preciso do Bitcoin subindo para viver. E eu acho que é esse o grande diferencial. Porque se você abrir o Twitter, se você abrir o Instagram ou até mesmo o YouTube, você vai ver como uma espécie de seita. Eles defendem o Bitcoin como se fosse uma parada assim, Deus. Eu já vi de verdade no Twitter um cara falando assim, Bitcoin é melhor que Deus. Assim, é um sacrilégio, é um absurdo, é uma falta de respeito e obviamente uma burrice absurda. Mas essas pessoas endeusam uma moeda, cultuam como se fosse de fato uma religião, porque é disso que eles precisam, eles são maximalistas, eles falam assim, cara, o Bitcoin é minha vida, e eles passam o dia inteiro olhando pro gráfico do Bitcoin, ou seja, eles não ganham dinheiro, eles são reféns disso. Eu tenho certeza que o cara que é maximalista e defende Bitcoin acima de tudo, ele tem 200, 300 reais em Bitcoin, e não 100 mil, 200, 300, 100 milhões, 10 milhões, não tem isso de patrimônio. Por quê? Porque ele passa o tempo dele inteiro focado. Ah, mas o Bitcoin é descentralizado, mas o governo isso, mas a moeda estatal. Beleza, mas tu vai pagar conta com a moeda estatal, você vai trabalhar em moeda estatal. Então por que tu não pega o teu dinheiro que tu vai investir em Bitcoin, compra uma cacetada de livro e investe em você? Tenho certeza que se você investir em você, você vai estar 1000 vezes à frente do que o cara que opera Bitcoin do quarto de casa e acha que é alguém. Ou seja, profissionalize, tenta entender o mercado e visualizar ele como uma oportunidade de fazer dinheiro. E não como uma coisa quase que divina, como se você estivesse adorando coisas do tipo. E lembre-se de uma frase, na corrida do ouro, ganhou dinheiro não quem de fato minerou o ouro, mas quem vendia pá. E é isso que a gente tem que fazer no mercado cripto. Enquanto está todo mundo chorando, a gente vende lenço. Enquanto está todo mundo sorrindo, a gente vai sorrir junto com eles. É exatamente essa a visão de um trader. Quando o mercado está caindo, a gente está vendido. Quando o mercado está subindo, a gente está comprado. E é assim que você consegue ganhar dinheiro na alta e na baixa, sem depender dos ciclos imprevisíveis e dificílimos de se prever no mercado cripto. Se você gostou desse vídeo, desse formato de documentário, uma parte mais profunda, de fato, explicando os argumentos e mostrando qual a verdade, de fato te dando liberdade para dizer o que você acredita, não deixe de se inscrever no canal e seguir para acompanhar os conteúdos futuros. Aqui eu mostro meu operacional no mercado, como eu faço para ganhar dinheiro operando cripto, Forex e também na Bolsa Brasileira. Se você quiser conteúdos assim, não deixe de se inscrever. Tamo junto, é só o começo e até a próxima.